Boa noite, Santa Catarina. Mais uma vez aqui no Espaço News, diretamente de Joinville, com Ali Lobo. Hoje vamos falar sobre vários assuntos interessantes. Vamos falar sobre música, também sobre menopausa. E outubro é o mês também da criança. Vamos falar sobre educação infantil, uma educação diferenciada. E olha só, se escutarem um pouquinho de barulho hoje aqui, não se importem. Estamos aqui no Móveis Chilivinsky. Inclusive, fomos recebidas com um café delicioso. Então, sempre vai ter um barulhinho no fundo, mas não se importem que o programa está muito gostoso. Fique agora, então, com uma música especial para você. Gosto de tudo que me faz sorrir, me faz gemer, me faz tremer, me faz sonhar. Gosto dos teus olhos, dos teus pelos, do teu cheiro que me convida para amar. Sou do samba, sou do gueto, do cabelo enrolado, sou do malandreado, do batuque invocado, do miudinho no pé. Sou do samba, sim senhor, sou do dengue e do amor, sou bem mulher. O neguinho que canta divididinho, que balanço pra sambar, mexe o corpo com doçura e encanto, tira o pranto, vem me embalar. Gente, que delícia começar o Espaço News assim, com uma cantora e compositora maravilhosa, Ana Paula da Silva, joinvilense, e que tem feito sucesso Brasil todo. Ana Paula, que prazer ter tu aqui no meu programa. Prazer é meu estar aqui, Ali. Muito obrigada. Então, como eu falei, ela é uma cantora joinvilense e está fazendo esse ano 25 anos de carreira, Ana. Exato, 25 anos de carreira, 6 álbuns lançados, um DVD e um songbook. Que coisa boa! E olha só, gente, ela acabou de participar de um evento muito bacana. Ela foi convidada para ser intérprete de um show da Orquestra Sinfônica Brasileira. É isso mesmo, Ana. Conta pra gente essa experiência maravilhosa. Foi uma experiência realmente maravilhosa, ainda mais agora, né? Depois de todo esse período que nós, artistas, né, não podiam se apresentar. Muito afetados em relação à pandemia. E agora isso vem retornando, né, lentamente. E veio esse convite. E foi um presente, né, poder participar como cantora, representando o sul do país, porque é um projeto que a Orquestra Sinfônica Brasileira, que existe há 81 anos no Rio de Janeiro, ela abre então e faz um projeto que vai contemplar a cultura popular junto dessa sonoridade da orquestra das regiões do país. Então eu acabo sendo convidada representando o sul mesmo, né, do Brasil, junto do Renato Borghetti, que é esse grande instrumentista também, muito conhecido já no nosso país, e o Daniel Sá. E aí o show aconteceu agora dia 23 e 24 de setembro. E como é que foi cantar assim na frente de uma orquestra? Deve ter sido muito diferente, né? É muito diferente a sonoridade. Eu tinha então tido essa oportunidade só fora do país, onde eu também já tive essas experiências de morar fora e estar sempre levando os shows das turnês dos álbuns, só tinha tido isso fora. Então, fazer essa experiência dentro do nosso país, né, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, cantando, inclusive, a sonoridade que para mim é familiar, né, estando lá cantando, eu cantei Prenda Minha, né, e cantei Deixando Pago, do Vitor Ramil. Foi uma experiência maravilhosa. A gente não se sentir estrangeiro dentro do nosso país é maravilhoso. Que coisa boa, né? Maravilhoso. E Ana Paula, me conta um pouquinho da tua trajetória nesses 25 anos, né? Como é que tem sido tudo isso para ti? E agora, é um quarto de século, né? É muita coisa cantando. É muita coisa cantando. Eu tenho essa história, acho bem comum, né, dos artistas compositores do Brasil, que é isso. Comecei a cantar em casa, né? Venho de uma família que sempre teve essa sonoridade, esse encontro musical. Meu pai foi a primeira figura que eu ouvi cantar e aquilo já mexeu bastante comigo. Iniciei cantando aos 16 anos de idade, primeiro fiz dança, e aí aos 16 anos eu comecei profissionalmente e a primeira gravação em álbum já foi em 2004, né? Aí o lançamento do primeiro álbum já foi em 2006
E nesse meio tempo eu sei que tu já foi premiada, né? Conta pra gente as tuas premiações. Teve algumas premiações. Uma em 2015 com o melhor cantor em Santa Catarina, né? Pelo prêmio em Florianópolis, que aconteceu pela Fundação. O prêmio da música brasileira, que eu acho que foi também, que representou bastante, por conta que é resultado de um trabalho diário, né? Então o prêmio aconteceu em 2017, eu fui indicada como cantora regional no meu trabalho do álbum Raiz Forte, que foi meu álbum mais autoral. E ganhei o prêmio naquele ano, em 2017, que foi o ano do Ney Mato Grosso, né? Que foi bacana. Homenageado. E recebi também, no mesmo ano, o prêmio como artista no Prêmio Grão, em São Paulo. Que coisa maravilhosa. Fora os festivais, daí, né, as outras participações. Maravilha. E Ana, qual é o teu estilo musical? O que tu segue mais? Eu sigo o que está no meu coração naquele momento, mas nesse momento, até um pouquinho antes da pandemia iniciar, eu estava com uma sonoridade e uma pesquisa também, né, inclusive de mestrado, com a cultura popular de Santa Catarina. Mas eu me considero uma compositora, né, desde o meu primeiro álbum eu faço composições também, então eu acabo visitando um pouco o samba, visito a cultura popular, né? Isso tudo atravessa o meu ser para que isso acabe resultando em novas obras. Né? Que maravilha! E conta pra gente aqui, depois desse tempo enclausurada, né? Que todo mundo enclausurou, mas assim, o que tu tá trazendo de novidade depois da pandemia? Nossa, essa fica sensível, né? Muitas coisas se modificaram. Eu vou falar, acho que talvez como artista, então, no lugar do trabalho, do ofício, essa reinvenção, né? A gente teve que se reinventar nesse processo, assim como não somente os artistas, né? E ter esse processo de sair, de não estar realizando shows, de ter que estar fazendo live, quer dizer, um novo encontro, né? Não fiz muitas produções artísticas nesse momento, né? Porque, como comentei, eu acabei defendendo a minha pesquisa de mestrado no meio da pandemia. E agora que iniciou, então, junto desse presente, com a chegada da primavera, essa participação com a orquestra foi a primeira vez, depois da pandemia, que eu tive no palco com o público, né? Claro, com todas as medidas de segurança. E aí, junto disso, agora veio o lançamento do single com o compositor, cantor e violonista argentino Sérgio Sabala. Lançamos o single Descer os Detonadas, dia 1º, nas plataformas. E em novembro, eu volto a trabalhar com o show A Menina, a Mulher e a Anciã, que sou eu e a minha filha Clara, né, que tem 15 anos que vai fazer agora em dezembro. Ela participa desde muito tempo já comigo nos shows. E a gente volta a esse show que tinha iniciado, a estreia foi em Florianópolis, em março de 2020, aí paramos por conta da pandemia. E agora em novembro a gente vai fazer esse show no Festival de Navegantes, que vai iniciar o Festival de Música, que foi um convite da Bárbara. E a gente está bem contente e, claro, fazendo as coisas lentamente, estando Mas atento, que coisa né? boa, né? Que aos poucos a gente está conseguindo voltar a ter uma vida normal, né? Ter esses encontros, porque a gente sentiu muita falta, né, dessa presença. Então, os artistas precisam dessa presença do público, do contato, e poder voltar agora aos poucos realmente está sendo muito bom. Ana, para encerrar, então, o nosso bate-papo aqui, eu quero que tu dê mais uma palhinha para a gente, porque eu adorei começar dessa maneira. Então eu vou fazer para nós o meu primeiro samba, que chama Canto Negro, que é um tema que é bem recorrente no meu trabalho, que trata das questões também da música afro-brasileira, que me atravessou sempre durante todo esse tempo. Vamos lá. Negro sofreu de dor, negro sofreu sem poder dar o amor. Mas onde está aquela velha verdade de amar sem saber o que é viver, sem saber o que é sonhar? Mas hoje quando se canta é pra saudar. Salve o amor, salve a amizade, salve a força do axé, salve toda a natureza, salve o povo que tem fé. Quem não tem força balança e rema contra a maré. Quem não tem força balança e rema contra a maré. Meu canto me move, ele é a minha própria asa.
Boa noite, gente. Agora eu vou trazer um assunto para mulherada acima dos 40 principalmente. Nós vamos falar hoje com a doutora Natasha Machado sobre menopausa, um assunto que está muito em alta e que agora no mês de outubro ele tem o dia dele, que é 18 de outubro, dia da menopausa, também dia do médico. Então, o meu bate-papo vai ser aqui com a doutora Natasha Machado, especialista em menopausa e sexualidade, né, doutora? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho disso que é tão importante para todas as mulheres, né? Sim, porque tem muitos mitos, né, gente? A gente sabe que a menopausa antigamente era tratada, não era tratada na verdade, e tinham muitas coisas que as mães da gente vêm falando e a gente acaba acreditando naquilo ali e sofrendo, quando na verdade hoje em dia não é mais preciso, porque a doutora Natasha vem falar justamente sobre isso, que é possível viver muito bem, mesmo passando por essa fase da mulher após os 40 anos. Então, doutora, fala pra gente um pouquinho, então, desses mitos, o que a menopausa traz pra gente de ruim. Eu quase não preciso falar, né? Tu é a prova viva de tudo que já aconteceu. Na verdade, não é necessariamente um fator idade que conta, né? Não quer dizer que seja aos 40 ou aos 50, mas, em geral, a partir dos 40, a mulher começa, sim, a sofrer alterações de humor, alterações de peso, alterações de memória, de pele, de corpo, né? E durante muito tempo se conscientizou de que a mulher só sentia calorão na menopausa. Eu era assim. Né? E com essa informação, a gente fica esperando o tal do calorão e esquece de todos os outros sintomas que vêm junto e que a grande descoberta, vamos dizer assim, é que o climatério, a fase que antecede a menopausa, chega a ser até mais importante do que a menopausa em si, porque ele vem até 8 anos antes, já trazendo essas mudanças, mesmo a mulher estando menstruada, mesmo ela não tendo os famosos calorões. Porque então, assim, é até bom a gente saber a diferença, né, entre o climatério, porque às vezes, eu nem sei se eu estou falando certo, estou na menopausa. Qual é a diferença desses processos? Veio primeiro o climatério e depois a menopausa? A menopausa é um evento, né? Então ela é um evento retroativo. Quando tem um ano que efetivamente eu não menstruei mais, eu estou em menopausa. Até então, tem mulheres que falam, eu estou há 11 meses sem menstruar, eu menstruo já tem 8 meses. Eu não posso afirmar que seja menopausa. A gente diz climatério. Entendi. E essa fase ela é muito irregular. E pode durar, como eu falei, até 8 anos antes de efetivamente entrar a menopausa. E qual é o momento certo, então, da gente fazer o tratamento, né? Descobrir e fazer o tratamento? Como é que funciona? O momento certo é agora. Por quê? Porque independente da nossa faixa etária, independente de estar ou não no climatério, a gente precisa se conhecer. A partir do momento que eu passo a conhecer meu corpo, que eu passo a perceber as mudanças no que diz respeito ao meu ciclo menstrual, a TPM, a cólica, se está normal ou não, em qualquer fase que eu perceba mudanças, está na hora de tratar. Seja com hormônios ou não. Por que eu já falei nisso? Porque o grande medo é de que precise usar hormônio. E o hormônio é um tipo de tratamento, ele não é único e ele não é igual para todas as pessoas. Por isso a importância de quando a gente sentir essas diferenças, né, a gente tem que procurar especialista para fazer os exames e ver o que está alterado, né? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu, por exemplo, os meus sintomas eram leves, eu achava que eu tinha que esperar o tal do calorão, eu ainda não tinha, e eram leves por quê? Porque eu estava tomando pílula ainda. Então, querendo ou não, aquilo estava atrapalhando, eu já estava com sintomas só que leves. A partir do momento que eu fui na doutora Natasha e parei a pílula, aí os sintomas afloraram. E os sintomas são muitos e que atrapalham a vida da gente. Então, a gente não precisa, né, passar por isso. E assim, como você falou, você não se conhecia, na verdade. A gente é fruto da pílula que eu estou usando. Quando eu paro de usar a pílula, eu percebo que meu corpo realmente traz. Seja com relação à libido, seja com relação à forma do corpo, à celulite, à disposição e aos sintomas da menopausa, que podem ou não surgir. Tem mulheres que a gente pede para parar a pílula e elas ainda estão longe desse processo de climatério, mas só parando para ter chance de nos ouvir. De saber. Então, vamos citar os principais sintomas que as mulheres
têm e que elas ficam relacionando a qualquer outra coisa. Que nem a gente fala assim, eu tenho sentido insônia. Aí, insônia porque eu tô muito cansada. Mas assim, tu me falava isso na consulta, né? Que a gente tem vários sintomas e a gente acaba relacionando com outras coisas que na verdade são sintomas da menopausa. É que o único sintoma que não é justificável é o calorão. Né? Todos os outros sintomas, cansaço, um sono intermitente que eu digo, não é a insônia propriamente dita, mas às vezes eu durmo e acordo várias vezes durante a noite. Isso é um sono ruim. Acordar de manhã cansada, perceber aumento da gordura abdominal. Falei, eu como igual, eu faço exercício igual. Mas não consigo perder aquela gordura. Não consigo perder peso. Cansaço, desânimo, a parte sexual. Eu tô acomodada porque a gente já tá casada há muito tempo. Mas a gente perde um pouco da energia sexual, então a resposta sexual diminui, o orgasmo fica mais difícil, o cabelo muda a textura, a pele, a flacidez começa a aparecer, né? Eu costumo dizer, até ontem eu estava bem, de repente a gente percebe que envelheceu. Não precisa passar dessa forma. O hormônio não é uma pílula mágica, mas ela traz de volta muita percepção do nosso corpo. Né? E eu falo por experiência própria e de amigas próximas que, por exemplo, a falta de libido, a gente associa assim, será? Como tu falou, né? O relacionamento há tanto tempo, tal, mas não é, porque eu, por exemplo, eu olhava para o meu marido e eu não tinha apetite sexual e eu não entendia, porque eu pensava assim, não, mas eu amo ele ainda, eu adoro estar com ele, por que eu não tenho essa vontade? E estava relacionado a isso. O que nem sempre acontece, por isso que é tão importante uma avaliação, né? Tem pessoas que estão num relacionamento ruim, tem pessoas que não têm mais diálogo, e aí não é uma questão hormonal. Mas eu preciso avaliar para poder dizer se o tratamento é com hormônio, é com terapia, é com fisioterapia, porque eu costumo dizer, tudo tem jeito. Não é necessariamente o jeito mais fácil, mas para tudo existe solução. E assim, uma preocupação que quem tem, por exemplo, já teve câncer, essas mulheres têm muito medo, né? E às vezes elas não vão até o consultório já com medo e já falam, não, eu não vou porque eu não vou tratar com hormônio. Eu acho que tem que ter essa conversa com a ginecologista, né? Tem que ter. Eu recebo pacientes dos oncologistas, eu tenho pacientes com câncer em tratamento para menopausa, algumas não têm contraindicação de usar hormônio, outras têm, e mesmo assim existem medicações, existem terapias passíveis de serem feitas sem que a gente exponha, aumente o risco dessas pacientes. Então, gente, vocês que estão me ouvindo agora, as mulheres, ou se tiver algum homem em casa, depois vocês vão poder assistir essa entrevista também no portal, porque realmente é um assunto muito importante para nós mulheres, porque muitas estão passando por isso, estão sofrendo e necessariamente não precisam sofrer, como a gente falou aqui. Então, Deixa eu só complementar uma coisa. Que bom que você falou em muitos homens, porque às vezes o olhar, a observação vem do próprio companheiro. Verdade. Ouvidos. Você tá diferente, aceite a observação também de quem está de fora. Porque assim, teve um comentário de uma amiga minha que falou assim, que ela sempre foi muito calma. E daí, de repente, ela começou a ficar muito irritada, diferente de mim, que sempre fui irritada. Então, assim, não era muito diferente. Mas, enfim, essa mulher, o marido começou a perceber que ela estava diferente, mas não tinha coragem de falar. Ele não tinha coragem. E quando ela começou a tratar, que ela começou a melhorar, ele falou assim, nossa, tu andava muito chata, muito nervosa. Então, às vezes, espera, né, para melhorar, para falar. Então, se perceber que a sua mulher já está diferente, já está mais irritada, já não está te procurando tanto, já é a hora de dar um toque também para sua mulher. A frase que eu mais escuto é, eu voltei a me reconhecer. Que coisa boa. Então, Natasha, obrigada pela tua participação, por esclarecer para o nosso público no estado todo sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada, até a próxima. Obrigada, voltamos já então depois do nosso comercial. E o mês de outubro também é o mês da criança. Então hoje eu trouxe a pedagoga Letícia Vilela para falar um pouco sobre isso, até porque ela tem uma maneira diferente de educar, muito interessante. Então, Letícia, fala aqui pra gente sobre essa pedagogia Waldorf. Sim, a pedagogia Waldorf é uma pedagogia que já existe há 100 anos. Ela foi criada na Alemanha e trazida já ao longo dos anos por Rudolf Steiner. E está aqui no Brasil já há muitos anos, mais de 40, 50 anos.
E o Jardim Ciranda é aqui em Joinville, ali no bairro América, e lá a gente trabalha inspirado nessa pedagogia. Quando a gente fala da pedagogia Waldorf, a base do nosso trabalho é o brincar. Então, quando a gente fala da criança, Dia das Crianças, a gente sempre remete à brincadeira, né? A criança é brincar. E muitas vezes a gente recebe adultos visitando o espaço e que perguntam, mas ela vai só brincar? E a gente se pergunta, mas o que é esse brincar? Será que está claro o que significa esse brincar? Então, quando a gente fala que a criança está brincando, essa relação que ela tem com a brincadeira é a mesma relação que a gente tem como adulto com o trabalho. Entendi. Então, quando a gente fala... É a mesma importância, né? Exatamente. Então, quando você está imersa no seu trabalho, dedicada, concentrada, muitas vezes a criança vai estar desse mesmo jeito na brincadeira. E é na brincadeira que ela vai conhecer a vida. Né? Quando você entra numa empresa, você vai aprender os processos daquela empresa, como as pessoas se relacionam, como são as estruturas, o que você vai fazer, você vai estudar, você vai se desenvolver. E a criança a mesma coisa? Como é que ela vai aprender o papel dela no mundo? Brincando. Brincando. Brincando na terra, se relacionando com uma outra criança, experimentando isso, experimentando aquilo. É na vida prática, né? Que ela vai aprender. E assim, né, gente, nos dias de hoje, cada vez mais tá mais difícil para as crianças realmente brincarem, né? Elas estão muito presas em casa, ou até mesmo os pais, por falta de tempo, acabam dando já um celular logo cedo para a criança. A tecnologia já vem muito mais forte do que deveria nessa faixa etária, que a gente tem que realmente se preocupar e ensinar outras coisas. E isso tu traz no teu jardim, né? Exatamente. Então, quando a gente fala desse brincar, é um brincar livre também desse movimento eletrônico, né? Então, a criança, ela se expressa por ela mesma, de dentro para fora. Não é algo que vem de fora para dentro. E assim, na prática, fala pra gente como é que é, então, o dia a dia, por exemplo, de uma criança no Jardim Ciranda. As crianças, elas vão brincar na lama, elas vão brincar na terra, elas vão brincar com água, vão brincar com os elementos da natureza, vão subir em árvore e vão brincar entre elas. Então, acho que esse que é o mais interessante, porque elas brincam e socializam e compartilham e aprendem nessas relações também a ser um ser humano no futuro adulto, né? Então, a experiência de brincar livre, ela traz solução de problemas, tomada de decisão, todas essas coisas que a gente vai precisar na vida adulta, né? Só que é uma vivência prática, não tem ninguém ensinando. Então, ela vivencia e aquilo ali vai criando músculo, vamos dizer assim, né? Internamente, para que mais para frente, quando adulto, ela já tenha esses recursos dentro de si. Então, no dia a dia, as crianças, elas brincam livre. E elas brincam livre na natureza. Então, elas vão brincar na água, vão brincar com lama, vão brincar na terra. A gente tem horta, a gente planta, a gente colhe. Elas vão subir em árvore, vão brincar juntas, né, de forma coletiva, vão compartilhar, vão se desafiar. E como tu estava falando, isso tudo dá mais recurso, né, para essas crianças, quando elas forem adultas, elas já terem mais segurança. Eu estava falando sobre a parte de ter mais, como se tivesse uma musculatura mais, mais apropriada, né, para a vida adulta, para estar preparada, porque assim, hoje em dia as crianças realmente estão muito presas e como a gente falou no início, muito nos equipamentos eletrônicos, e isso também acaba afetando futuramente. A gente vê hoje adolescentes com depressão, com problema de obesidade, tudo isso, né, por estar muito presa dentro de casa, sem ter esse contato com a natureza, né? Hoje em dia a gente ouve falar até inclusive de déficit de natureza. Tá difícil de falar, mas é essa falta desse contato com a natureza e que está ligado a esse brincar também, né? Principalmente quando a gente fala de uma criança. Então, desse brincar na natureza, o contato com a terra, o contato com o chão, de poder ouvir os sons que estão ali. Então, tudo isso vai alimentando a gente de vida. É essa a diferença, né? Quando a gente está numa sala fechada, fria, não tem vida. Né? Então, quando a criança está em movimento, ela está viva. Então, traz vitalidade e isso move para o futuro, né? Para e eu estava falando com a Letícia que isso é uma experiência que eu vi numa reportagem já fora do Brasil. Né? Então, às vezes a gente acha assim, mas será que isso vale a pena? A gente, né, vê isso em outros países também, né, com essa pedagogia Waldorf. Hoje, inclusive, médicos receitam
que a criança passeie no parque 3 vezes por semana. Né? Gente, que absurdo, a que ponto a gente chegou? Exatamente, tem várias reportagens falando inclusive sobre esse tema da falta do contato com a natureza, né? E que a partir do momento que a criança começa a fazer esse movimento, ela se cura, né? De transtornos, de obesidade, de depressão, porque é onde está a vida. Então é onde a gente se conecta com a realidade da natureza e da nossa realidade íntima, né? Então essa é a diferença. Então, ó, pais, procure então de repente conhecer mais sobre isso, ver se na sua cidade, né? Porque aqui a gente está falando de Joinville, a gente tem o Jardim Ciranda aqui em Joinville que traz essa pedagogia, né? Procurar isso tudo, ou mesmo se não tiver, procurar dar mais oportunidade, que não, se não for na escola, no dia a dia ou no final de semana, levar a ter mais contato com a natureza, porque senão a gente vai acabando tendo essas doenças, né? Novas, vamos dizer assim, para criança, que isso eram doenças da vida adulta e agora crianças com obesidade, com déficit, com depressão. Então tudo isso é muito preocupante, a gente tem que pensar nas suas crianças desde o início. Então, Letícia, muito obrigada pela tua participação. Vamos deixar aqui o Instagram do Jardim para quem for de Joinville, de repente já procurar e conhecer um pouquinho mais de perto. E vamos deixar as crianças brincar. E vamos deixar as crianças brincar. Obrigada pela tua participação, Letícia. E lembrando que o Espaço News, todos os dias às 19 horas, nas terças-feiras aqui de Joinville comigo. E amanhã já vem então Nelly Passel de Blumenau. Até mais, gente. Até semana que vem.